No estudo passado, nós começamos com as aplicações bem práticas de Pedro para os cristãos daquela época e de todas as épocas, aplicações bem práticas sobre a vida na sociedade. No estudo passado, capítulo 2, ele aplicou para as autoridades civis e também para a relação de patrões e colaboradores na época. Então, como nós cristãos, que somos estrangeiros e peregrinos neste mundo, que estamos aqui, mas que somos filhos de Deus, filhos do Pai, como esses filhos do Pai, esses cidadãos do reino celeste se portam no reino terreno, nesse reino aqui e agora, né? E ele aplicou isso para as autoridades, então, pela nossa sujeição a Deus, pela nossa sujeição ao Pai, nós também nos submetemos às autoridades civis, respeitamos as autoridades governamentais, né, o presidente, os governadores, e também os patrões respeitam os seus, os funcionários, os colaboradores respeitam os seus patrões, os patrões também tratam os seus funcionários com respeito, porque nós somos cristãos e tratamos com humanidade e tratamos com respeito uns aos outros e sempre sendo sal da terra e luz do mundo onde nós estamos, seja numa situação de emprego, por isso é uma noção muito prática para o dia a dia, seja no emprego, seja como cidadãos no meio da sociedade. Nós nos portamos como cristãos, somos sal da terra e luz do mundo. E hoje é a continuação desse texto com uma aplicação para o casamento, tá? E no final do estudo até vem uma questão bem polêmica aí, tá? Mas vamos desmistificar essa questão. É uma questão polêmica, mas eu acho que quando a gente, muito mal compreendida, quando a gente compreende essa questão, eu não vejo como que reste muitas dúvidas, né? Claro que como cristãos a gente tem que aceitar isso e viver assim, mas não acho que tenha um cavalo de batalha nessa questão aí, como muitas vezes é feito, tá? Muito bem, sobre casamento. Então, a vida cristã no casamento. O estudo passado era a vida cristã na sociedade, hoje é a vida cristã no casamento. Mas o casamento faz parte da sociedade, então, de certa forma, ele está continuando. Vocês vão ver até no meio do estudo aí, que ele está usando os mesmos termos que ele já vinha usando, a mesma construção de pensamento que ele vinha trabalhando no capítulo 2, ele entra para dentro do capítulo 3 com a mesma construção de pensamento, né, e seguindo a mesma linha sendo trabalhada aí, tá? Mas vamos lá. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, porque ele vinha falando de sujeição às autoridades civis, governamentais, ao rei, ele falou, né, hoje seria o presidente, aos governadores. Então, e depois ele falou dos servos, né, dos colaboradores, dos patrões. Então, do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento da sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Bom, parece que Pedro aqui está pensando em casamentos onde o marido não é cristão, que era algo comum no primeiro século. Então, nós temos que pegar lá, essa carta foi escrita por volta do ano 61 do primeiro século, né? Era o início do cristianismo ainda, e as pessoas estavam sendo convertidas. Era início do cristianismo. O cristianismo tinha 30 anos, nem 30 anos, né? Então, era o início da igreja cristã e as pessoas estavam sendo convertidas ao cristianismo. Então, muitas vezes as mulheres eram convertidas, mas os maridos ainda não estavam convertidos, não eram convertidos. Então, a gente tinha essa situação de que no casamento, ou o marido ou o esposo, no caso aqui Pedro está falando das esposas, mas um dos dois não era convertido dentro do casamento. E aqui eu acho que é um caso desse, de que o marido não é cristão, pelo que ele fala, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras. E quando essa palavra
ganho aparece em outros textos bíblicos é no sentido de conversão. Ele ainda não foi ganho para Cristo, né? E que ele seja, então, ganho sem palavras. Bom, aqui, então, a gente tem uma situação em que um não é cristão, e que isso já aconteceu quando os dois eram casados. Eles já eram casados e um deles se converteu. No caso aqui, a mulher se converteu, né? E daí Pedro fala que é importante o exemplo dela, a conduta cristã dela, para que o marido dela seja ganho também. Bom, mas eu quero voltar um pouquinho antes disso. Hoje em dia, nós não aconselhamos, isso daqui era uma... Então, eu estou deixando bem claro que isso era uma coisa que acontecia no primeiro século, no início do cristianismo, em que um casal já era casado e daí um dos dois se convertia. Não é o que a gente indica, tá? Hoje, em geral, não se aconselha o casamento com descrentes. Eu desrecomendo. Não só eu. Eu acho que a maioria dos pastores, se não todos, não recomenda um casamento com uma pessoa que não seja cristã. Por quê? Uma das principais passagens, porque a gente desrecomenda isso, é essa daqui, ó. 2 Coríntios 6, 14 a 16. Não se ponham em julgo desigual com descrentes. Não se ponham em julgo desigual com descrentes. Julgo. Inclusive, daí vem a palavra conjugal, né? A nossa relação conjugal é a relação do casamento. E conjugal vem de jugo, e jugo é a canga dos bois, né? Então, você imagina aquelas carroças antigamente, a canga, então, normalmente tinha um boi, vou imaginar com dois bois, né? A canga no pescoço de um, a canga no pescoço do outro, e os dois puxando a carroça. E uma relação conjugal é uma relação em que os dois estão com o jugo e que os dois estão puxando juntos essa carroça, que os dois estão puxando junto essa relação matrimonial, esse casamento. Muito bem, então nós temos duas pessoas, o homem e a mulher, o marido, o esposo e a esposa, juntos nesse matrimônio, nessa relação conjugal, né? Levando essa relação conjugal, e a gente quer que essa relação conjugal, esse casamento, seja um casamento abençoado, frutífero, espiritualmente também. E nesse sentido, olha, não se ponham em jugo desigual com descrentes. Não se ponham num jugo desigual com descrentes. Imagine uma carroça em que um boi puxa para um lado e o outro boi puxa para o outro. Vai empacar, vai complicar. Então, agora você que se coloca, isso aqui, esse texto é muito mais genérico, muito mais geral do que para casamento, mas se aplica perfeitamente a casamento, por isso os pastores normalmente aplicam esse texto ao casamento. Não se ponham num jugo, agora eu vou colocar a canga junto com um descrente. O descrente vai puxar para um lado, o crente vai puxar para o outro, né? E no casamento é assim também. Agora vejam como o texto segue, é exatamente isso. Não se ponham, então aqui vem da palavra conjugal, né? Mas vamos lá. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? O que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Nós somos o templo, nós já vimos trabalhando isso nos últimos estudos, já vimos isso, que Pedro fala isso, que Paulo fala isso. Nós somos o templo, o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em nós. Então nós somos o templo, nós somos um culto vivo a Deus, em que nós vivemos para Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana. Muito bem, então se nós somos o santuário do Deus vivo, e agora a gente entra num casamento com um descrente, né, em que ele vai puxar para um lado, ele não tem Deus e eu tenho Deus. E isso, pessoal, na prática, complica enormemente. Eu sou pastor há 20 anos, já vi isso acontecer diversas vezes.
em que as pessoas se casaram, e principalmente quando vieram os filhos depois, a esposa ia para o culto e o marido, que nunca foi crente, ficava em casa e não estava nem aí. E os filhos era a maior dificuldade, os filhos ficavam no meio disso. A mulher queria levá-los junto, então é muito bonito falar sobre isso e teorizar que tudo vai dar certo, né? E entrar numa relação assim, e entrar num casamento assim, achando que tudo vai dar certo, e achando que não, o amor supera tudo, mas as dificuldades estão aí e vão acontecer. E as dificuldades são óbvias porque você se colocou num jugo desigual, você se colocou num jugo, numa relação conjugal, em um crente e um descrente. Um crente puxando para a igreja e o descrente para fora da igreja. E isso em tudo. Em valores vai dar problema. Em princípios vai dar problema. Né? Com os filhos vai dar problema. Enfim, e vai chegar uma altura, no início o amor é encantador, mas vai chegar uma altura que isso vai incomodar enormemente, porque os valores são completamente diferentes. Então, isso, como pastores, a gente não recomenda, e não recomenda biblicamente, de que alguém se coloque numa relação, num relacionamento conjugal com um descrente, tá? Então é melhor não entrar. Mas se esta for a situação hoje, seja lá porque, de novo, pode acontecer a mesma coisa que aconteceu no primeiro século, eventualmente uma pessoa ser convertido e já estar no casamento, né? Já estar casado quando é convertido. Muito bem, se aplica daí o mesmo caso de Pedro aqui, tá? Ou, na pior das hipóteses, que a gente não aconselha, mas a pessoa quer tanto casar, fecha os olhos para tudo, os ouvidos também para todos os conselhos, e se coloca num relacionamento assim. Olha, então comece a orar antes já e continue orando depois, porque vai precisar de oração. Mas muito bem. Se esta for a situação hoje, a diretriz é a mesma para os cristãos. Qual é a diretriz? Essa daqui. Através do exemplo, ser uma pregação viva no lar, ser sal e luz. Então, se essa é a situação de alguém hoje, então use a regra, a fim de que ele não, do mesmo modo, mulher sujeite-se cada um ao seu marido, a fim de que ele não, se ele não obedece à palavra, que é o caso, seja ganho sem palavras, pelo procedimento da sua mulher ou do seu marido, né? Também, hoje em dia, se a mulher for descrente e o marido for crente, então, que ele seja ganho sem palavras pelo procedimento da sua mulher ou do seu marido, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Ou seja, se está numa relação assim, já está, né? Se está fora, de preferência não entre. Mas se já está, então, permaneça casado e seja um exemplo de conduta cristã, seja sal, seja luz, né? Agostinho sempre falava da sua mãe, Mônica, de que a sua mãe foi um exemplo de uma luz brilhando num lar pagão. O marido de Mônica não era convertido, o seu filho, Agostinho, também não era, e Mônica foi esse exemplo de conduta cristã e essa luz de Deus, aquele lar pagão, e no fim, depois de muitos anos, tanto o marido foi convertido, quanto o filho foi convertido. Então, se esse é o caso, ore, seja sal, seja luz no teu lar, para que através da tua conduta, isso chame a atenção, de novo, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Continuando o texto, Pedro vai falar ainda para as mulheres, esposas. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. É interessante aqui que enfeites ou adornos em grego é cosmos, e daí vem cosmética, cosméticos, né?
Então, os cosméticos eram formas de adornar, né, o rosto, de enfeitar o rosto. E aí vem o termo cosmético. Cosmética é o cosmos, vem do grego. Mas enfeites, né? As mulheres da época, pela cultura, da cultura greco-romana, as mulheres usavam longas tranças, né? Tinha um penteado típico da época, com tranças. Então, mas o que Pedro está falando aqui, olha, a beleza de vocês, isso vale para as mulheres são vaidosas, né? As mulheres têm essa busca pela beleza, mas Pedro está lembrando como, assim como no Antigo Testamento já era lembrado Isaías, Salomão, no Novo Testamento isso é repetido em diversos lugares, a beleza de vocês, mulheres cristãs, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro, roupas finas, não é essa a beleza. Isso não quer dizer que as mulheres não possam usar cabelos trançados, nem possam usar algum objeto de ouro, tá? Não é, ele não está proibindo de usar, ele só está falando que para mulheres cristãs o maior adorno, essas vaidades humanas, não está aí o centro, não faça disso o centro do teu ser, né? O verdadeiro tesouro não está aí. Ao contrário, esteja no ser interior, tá? A beleza de vocês esteja no ser interior, que não perece, né? A beleza, ela perece, né? A gente vai envelhecendo. Agora, a beleza interior cada vez fica mais bonita, né? Então, que as mulheres valorizem mais esse ser interior e principalmente a sua comunhão com Cristo. Aí está a verdadeira beleza no caráter. Então, que não perece. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Então, valorizar mais o caráter cristão, né? Do que as vaidades de beleza exterior, a beleza interior, o ser interior, né? Em comunhão com Deus. Vamos continuar. Provérbios vai dizer: a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. A mulher que teme o Senhor será elogiada. O caráter cristão, a mulher que teme o Senhor. A beleza é enganosa, a formosura é passageira, mas o que vem de dentro continua encantador até a morte, né? A gente vê isso em pessoas idosas, são encantadoras, já tem rugas, né? Os traços do tempo já estão visíveis, mas o interior é tão belo que é encantador, né? E chama atenção, é isso que chama atenção. Esposas, continuando o texto, pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado. Ele está dando um exemplo das mulheres do passado agora, que colocavam a sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Dela vocês serão filhas, porque Abraão era considerado o pai da fé. Então, Sara, sua esposa, de certa forma, é uma mãe da fé. E então ele dá o exemplo de Sara, dela vocês também serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo, né? Agora vem o texto polêmico. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Sara se dirigia a Abraão como Senhor. E essas mulheres do passado se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara. E no versículo 1, ele já tinha começado dessa forma. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido. E agora, e aqui está a polêmica, né?
Em geral, nos casamentos, não se quer nem colocar esse texto aqui nos casamentos, hoje em dia. Antigamente, nas liturgias, tinha, às vezes, esses textos, eles já foram abolidos das liturgias de casamento. As mulheres, né, não querem saber desse texto aqui. Até as mulheres, a minha filha, 12 anos, a Annelise, tá assistindo lá na sala agora. Quando eu, uma vez, comecei a falar sobre isso com ela pulou 1 metro de altura. Mas como os homens, não. Mulher nenhuma gosta, e pode ter 12 anos que já não gosta, né? Já pula 1 metro de altura quando ouve esse negócio de sujeição. Na verdade, pessoal, vamos entender um pouquinho melhor essa questão, porque eu não vejo um cavalo de batalha aqui. Mas sim, eu entendo que numa cultura machista por muito tempo, e as mulheres... Eu entendo essa luta das mulheres pelos seus direitos, né? Afinal de contas, durante séculos de um machismo muito exacerbado, as mulheres se traumatizaram completamente e hoje lutam pelos seus direitos. Muito bem, eu consigo entender isso, mas a questão aqui é completamente outra, tá? Não é essa questão de elas querem liberdade. Muito bem, e igualdade, tudo bem, mas a questão aqui bíblica não é essa, tá? E se bem compreendido, eu acho que ela não é problemática. Mas vamos tentar entender o que eu quero dizer. Primeiro, não é uma questão de superioridade e inferioridade, tá? Não é uma questão de superioridade e inferioridade essa questão da sujeição. Não é uma questão ontológica. Ontológica a ontologia é o estudo do ser, tá? Do ser. Então, não é uma questão ontológica, não é uma questão de ser superior. O homem não é superior à mulher. E a mulher não é superior ao homem. Não é uma questão de superioridade e de inferioridade. Em nenhum momento a Bíblia fala de superioridade e inferioridade. Nem na teoria e nem na prática, tá? Não é uma questão ontológica, não é uma questão do ser superior ou inferior. Inclusive, vocês podem notar que a Bíblia fala de submissão das mulheres por uma questão da liderança do homem no lar, que Deus espera dele, e essa sujeição é só quanto ao marido, não é quanto aos outros homens. A Bíblia nunca fala que a Silvia, que está aqui do lado do meu lado, que a Silvia tem que se sujeitar a outros homens aí, né? Mas a sujeição é dentro do lar, dentro do casamento, por uma questão de liderança, e eu já vou explicar uma questão de autoridade no lar. Eu já vou seguir explicando isso, mas eu quero deixar claro essa questão. A questão não é uma questão ontológica, uma questão do ser superior ou inferior. O homem não é superior à mulher. Ontologicamente, pelo ser, o homem não é superior, e nem biblicamente, tá? O homem não é superior e a mulher não é inferior. Não é uma questão de superioridade e inferioridade. É uma questão de papéis e de funções que Deus colocou. Assim como Deus colocou esses papéis e essas funções em diversos setores, e Deus organizou tudo, e o cosmos, e todo esse, nós vivemos dentro de um ecossistema, um sistema, assim como Deus organizou todo o ecossistema e toda essa criação, Deus também organizou o lar. E nessa organização de Deus do lar, Deus colocou o homem como sacerdote do lar. E Deus colocou o homem com uma função de liderança no lar. Tá? Mas não é uma questão ontológica de superioridade e inferioridade, é uma questão de papéis e de funções. Só isso. Notem como ele já vem trabalhando essa questão. No capítulo 2, versículo 13, Pedro fala: sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei, seja aos governantes. Quer dizer, tem um princípio de autoridade para que não vire bagunça a sociedade.
tem um princípio de autoridade na sociedade, com os reis e com os governantes. Se esse princípio de autoridade não for respeitado, vira anarquia. A sociedade vira anarquia. Portanto, nós devemos sim respeitar os princípios de autoridade. Autoridade no Estado, autoridade civil. No capítulo 2, versículo 18, ele trabalha isso com os escravos, servos naquela época, hoje colaboradores. Servos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito. É uma questão empregatícia. Tem o patrão e tem o funcionário, tem o colaborador. Tem um gerente que gerencia e tem o que vai seguir as ordens. Isso é um princípio de autoridade das empresas, da sociedade, da escola. Então, pessoal, vejam aqui, ó. Um país, veja que ele está trabalhando, e nós temos que entender isso aqui para depois entrar para o casamento, que é a mesma questão. Um país sem autoridade vira anarquia, sujeitem-se à autoridade constituída. O rei, governadores. Um país sem autoridade vira anarquia. Assim como uma empresa ou uma escola. Se não houver respeito para com os professores, aquele que está na liderança da sala de aula vira bagunça. E é isso que está acontecendo com a educação no nosso país. Não há mais respeito para com os professores não conseguem dar aula. Compreende? Por quê? Porque se perdeu o respeito com a autoridade constituída na sala, que é o professor. Numa empresa, se os funcionários perderem o respeito e não respeitarem o gerente, aquele que exerce função de liderança, vira bagunça na empresa. Vira bagunça na sociedade, vira anarquia na sociedade, vira anarquia na empresa, vira anarquia na escola e vira anarquia no lar. No casamento, no lar. Com a família, com os filhos. Se não houver um princípio claro de autoridade também no lar, esse princípio de autoridade, de liderança que precisa haver em todos os segmentos da sociedade, precisa haver dentro do lar também. E essa é a questão. Portanto, aí Deus colocou o homem no papel de líder, no papel de cabeça e de sacerdote do lar. E isso Deus cobra dele. E vai cobrar. Entende? Então ele tem uma função de líder, assim como o rei tem uma função de líder na sociedade, assim como o patrão tem uma função de liderança numa empresa, o homem tem uma função de liderança que Deus lhe colocou e lhe concedeu uma função de liderança no lar. E essa é a questão de respeito, de uma sujeição no sentido de um respeito para com o homem que foi colocado como autoridade dentro do lar. Então, não, volto a dizer, vejam aqui, não é uma questão ontológica, não é uma questão de ser superior, quem é superior e inferior. Não, o homem não é superior. A Bíblia nunca diz que o homem é superior, e nem que a mulher é inferior. Não é essa a questão. A questão é uma questão de funções e de papéis designados por Deus. E nisso Deus o colocou como o líder. Vejam o texto de Efésios. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido. Agora é Paulo falando. Antes era Pedro falando. Paulo e Pedro têm a mesma linguagem, tá? São dois escritores diferentes, inspirados por Deus. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido. E pessoal, não é questão cultural. Isso aqui é uma questão supracultural, uma questão da criação de Deus, tá? Vamos parar com esse negócio aí de dizer que, é cultural, mudou. Não mudou não. Não mudou não. O homem continua sendo homem e Deus criou ele para ser esse líder, tá? Já vou dizer isso para vocês, as implicações psicológicas disso. Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher. Como também Cristo é o cabeça da igreja. Olha a comparação. O marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Porque o marido é o cabeça. Deus colocou o marido como cabeça, como esse... Vamos traduzir.
Paulo usa o termo cabeça, mas como esse líder, como esse sacerdote do lar. É isso que Deus o criou para ser. É isso que Deus cobra ele para ser. O cabeça do lar, o líder do lar. Novamente, olha como o texto vem sendo trabalhado. Assim como o rei, como o governante, é o líder na nação, no estado. Assim como o patrão é o líder na empresa. Assim, o homem foi criado para ser o líder na família, o cabeça do lar, tá? E nesse sentido, as mulheres se sujeitam, respeitam a liderança do homem no lar, assim como a igreja se sujeita a Cristo. Agora, a relação é uma relação de amor como Cristo com a igreja. A mulher é comparada à igreja e Cristo é comparado ao esposo. Então vejam como ele continua: esposos, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. E a mulher trate o marido com todo respeito. Essa é a questão. Da mesma forma, né? Maridos, amem a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. Eu nunca esqueço que eu tive uma professora que é a esposa de pastor e ela era muito defensora dos direitos das mulheres, né? E então ela defendia as moças e tal, os direitos das mulheres. Ótimo. Até que chegou um dia que questionaram ela e disseram assim: mas e a questão da sujeição ao marido? Ela falou assim: eu não tenho problema nenhum com isso. Porque se o meu marido for o que Cristo é para a igreja e me amar do jeito que Cristo ama a igreja, eu não tenho problema nenhum em me sujeitar e respeitar ele, como Cristo espera que eu faça. E essa é a questão. Olha aqui, ó. Olha que relação. Maridos, amem a sua mulher assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Um marido que ama a esposa e que a esposa nota que ele está disposto a morrer por ela, como Cristo morreu pela igreja. Uma mulher que se sente amada dessa forma, que nota que o marido está disposto a dar a vida por ela, não vai ter problema com isso, tá? Em respeitar, em honrar o seu marido. E aqui vejam que tira completamente qualquer imperialismo ou qualquer ato do marido se achar o manda-chuva e querer mandar e desmandar. Entende? Vejam, o exemplo é de Cristo. Os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. E a mulher trate o marido com todo respeito. Então, não tem aqui o marido mandar e desmandar e fazer o que quiser e ser opressivo e xingar e ser violento em palavras, em ações. Se ele for isso, ele não está sendo o que Cristo é para a igreja. Entendem? Então não é isso, a questão não é aqui uma sujeição por causa de superioridade e inferioridade. Nesse texto a gente vê que não é nada disso. Deus fala, os maridos não podem fazer o que quiserem, de forma alguma. Não é uma ditadura no lar. Os maridos governam o lar e devem governar o lar e serem sacerdotes do lar, assim como Cristo é o sacerdote da igreja. Assim como Cristo ama a igreja e guia a igreja, os homens devem guiar o seu lar e ser essa cabeça do lar, dessa forma como Cristo é. E isso também vem para Pedro agora, veja, isso aqui é Paulo em Efésios. Pedro termina dizendo a mesma coisa. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres. Tratem-nas com honra, como parte mais frágil. Frágil não no sentido intelectual nem nada, frágil no sentido físico. As mulheres são mais frágeis do que os homens. Os homens foram criados fisiologicamente mais fortes. Então, nesse sentido, da mulher como
mais frágil fisicamente. Inclusive fizeram, há uns 7, 8 anos atrás, eu li uma entrevista em que entrevistaram, eu acho que era 550, 600 mulheres, que dessas mulheres meio feministas, né, que lutam pelos seus direitos, e entrevistaram e perguntaram o que elas esperam dos homens. E elas esperam proteção, esperam cuidado. Veja que tem esse lado do amparo do masculino, né? As mulheres esperam proteção e cuidado. Então, as mulheres tratem-nas como honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida. Co-herdeiras, herdeiras juntamente com, da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Se tratar com brutalidade, se tratar como um ditador, as orações são interrompidas. E não conta mais com a bênção de Deus. Então, vejam, de novo, não é uma questão de quem vai ditar que o homem agora é o manda-chuva do lar, que o homem é o ditador do lar. Se o homem for isso, ele não está sendo o que Cristo é para a igreja. E ele não está sendo o que Deus disse para ele ser. O que Deus disse para ele ser é ser o cabeça. Resumindo e terminando. Mulheres, não sujeitem-se aos seus maridos. Por quê? Porque Deus criou eles. Olha, fisiologicamente, o homem é maior. Ossos maiores. Músculos maiores. A voz, os psicólogos batem bastante nessa tecla. Os filhos sem presença masculina é um problema. Né? A voz masculina, o ser masculino é importante na criação de uma criança. Então, tem coisas que Deus deu só para os homens e tem coisas que Deus deu só para as mulheres. Deus nos criou diferentes, com qualidades diferentes e fez isso para somar. Nós é que começamos a subtrair e começamos a nos desentender por causa das nossas diferenças, né? E bater por causa... Deus não fez assim, Deus fez para somar. Só para a mulher Deus deu útero. Só ela pode... Eu até gostaria de ter. Por que eu não... Eu gostaria de gerar uma criança, mas não posso. Por quê? Porque sou homem. Agora Deus criou a mulher com útero e com todos os aparatos fisiológicos e todos os aparatos psicológicos, sentimentais e emocionais. Dizem que as mães têm um sexto sentido e chega a ser isso mesmo. Deus dotou as mulheres com toda a maternidade, com todo o pacote da maternidade. Assim também, Deus dotou os homens com todo o pacote da paternidade. E cada um é diferente. Psicologicamente, tem o livro escrito por John Gray, Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus. Os dois pensam diferente, os dois agem diferente, os dois são diferentes. Homem e mulher são diferentes, Deus os criou diferente. E quando eles conseguem se complementar, se completar, como Deus criou, é maravilhoso. E dentro dessas diferenças, Deus deu a maternidade só para as mulheres, e Deus deu coisas só para as mulheres, e Deus deu coisas só para o homem, e dentro dessas diferenças, Deus criou o ser humano para ser o cabeça do lar. Foi assim que ele criou, e é isso que ele espera que o homem seja. Então, mulheres, não achem isso ruim. Não, ele não é superior, e se ele começar a ser ditador, vocês podem cobrar ele. Agora, sujeitem-se e deixem, tem que ter um princípio de autoridade. Aquela questão de que as crianças chegavam em casa e gelavam com o pai, né? Porque a voz do homem é uma voz mais grossa, uma voz mais potente, porque o homem tem mais essa né, presença de fisiológica, e chega e as crianças respeitam. É isso. Isso é a prática, tá? Desde o aspecto fisiológico, Deus realmente criou o ser humano para ser esse cabeça, não o ditador. Nunca Deus disse isso. Não o superior. Mas Deus criou o homem para ser o cabeça do lar. Então, mulheres, prestigiem os maridos.
como cabeça. Deixe ele ser o cabeça. Respeite ele como cabeça. Ensine os filhos a respeitar. Isso dá ordem para o lar. Vocês vão ser abençoadas ao fazer isso. Tem mulheres que por uma luta infantil, por direitos iguais, começam a tomar sobre si esse papel de liderança e muitas vezes se sobrecarregam. Eu sou pastor há 20 anos, né? Eu já vi isso muito, 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 muito. Olha, as mulheres chegam a uma altura e daí elas não aguentam. Claro, elas estão acumulando duas funções e estão acumulando uma função que não é delas, mas que elas tomaram para si, né? Usurparam praticamente, desfizeram dos maridos, desautorizaram os maridos, chega uma altura que elas começam a cobrar os maridos, você deveria ter uma postura mais firme com os filhos. Elas desautorizaram. Elas ficaram criticando os maridos o tempo todo, desautorizaram, puseram para baixo, os filhos às vezes perdem o respeito, ela não mostra respeito, o homem se desvaloriza, enfim, e ela começa a exercer uma função que não é dela, mas que para ela até se torna um peso daí, e ela está sozinha. Mas foi ela que semeou isso, né? Porque foi ela que desautorizou o marido. Então, mulheres, entendam isso. E eu não tenho tempo para explicar isso tudo para vocês, eu gostaria que vocês leiam sobre isso. Peguem psicólogos, tá? Eu lembro que na época que eu era pastor em Arapoti, foi a doutora Deusa, né, a psicóloga, fazer palestras lá num dia. E falou com os maridos sobre isso, e falou com as mulheres sobre isso também. A importância que tem os maridos, a masculinidade no lar, tá? Leiam essas diferenças, homem e mulher, como Deus criou, e aprendam a somar em cima disso. Mas prestigiem os maridos. Deem autoridade para eles. Cheguem lá no quarto também, se eles não estão exercendo autoridade, chamem eles depois lá no quarto separado das crianças e digam assim, olha, Deus te fez cabeça. Eu espero e eu estou te respeitando, seja o cabeça desse lar, seja o sacerdote desse lar. Nós precisamos disso em você, entende? Mas prestigie, apoie, né? Dê esse respeito devido aos maridos, deixe eles ser o que Deus criou eles para serem. Mas finalizando, não é uma questão ontológica, não é uma questão de quem é superior e quem é inferior, é uma questão de funções, é uma questão de papéis. Deus criou o homem, sim, para ser o cabeça, Deus espera que ele seja isso. Por tudo que Deus fez, né? A própria masculinidade, o tamanho, Deus criou ele para ser o defensor, Deus criou ele para ser o que mantém a família. Isso não quer dizer que a mulher não possa trabalhar, isso não quer dizer nada. Isso quer dizer simplesmente que Deus o criou para ser aquele que vai manter a família, que Deus o criou para defender a esposa, para defender os filhos, e por isso Deus o criou assim, e Deus também o criou para ser o cabeça do lar, como essa função, com esse papel. Então, assim como tem o rei, o presidente e o governador, como autoridade na sociedade, assim como tem o patrão e os gerentes, que são autoridade nas empresas, assim como tem o professor, que é autoridade na escola, o marido, Deus o criou para ser o cabeça e para ser essa autoridade no lar. E nesse sentido, as mulheres sujeitam-se, respeitam os maridos nesse princípio de autoridade interna na família, no lar, tá? Não tem nada de superioridade e inferioridade. Esqueçam isso e parem de fazer um cavalo de batalha. Aceitem, prestigiem o que Deus criou, né? Conheçam mais sobre isso, conheçam mais sobre o ser feminino, sobre o ser masculino, complementem-se e a vida é uma bênção quando colocada dentro da ordem da criação de Deus, cada um com o seu papel, cada um com a sua função, maternidade, paternidade, né? Muito bem, chegamos ao final do estudo de hoje.